Oi pessoal, boa tarde. Hoje a live prometida foi sobre legislação sanitária. A gente vai fazer um caminho, a gente vai falar um pouco sobre a história da questão de documentação sanitária, na verdade, legislação sanitária. Então a gente vai fazer um caminho dessa legislação. Eu propus para essa live a gente começar no caminho da legislação sanitária, falando de 326, depois de 275 e finalizando pela nossa legislação sanitária, a RDC 216. Em alguns itens eu não vou aprofundar tanto, e eu gostaria só que a gente, de fazer um acordo, que amanhã eu vou falar sobre higienização de equipamentos móveis. Elisa, amanhã eu quero falar sobre higienização de equipamentos móveis e utensílios, instalações de equipamentos móveis e utensílios. Então, eu vou chamar a Tereza Cristina, uma pessoa super competente e aprofundada em boas práticas. E aí eu vou trazer um pouco dessa atualização da higienização de equipamentos, de instalações de equipamentos móveis e utensílios, no que diz respeito a algumas atualizações da Secretaria de Saúde e algumas atualizações do Ministério da Saúde no que diz respeito a essa parte de higienização, que a gente está precisando se atualizar pelos órgãos competentes de saúde. Essa live eu quero falar sobre a legislação sanitária e eu quero pegar um pouco de história da legislação sanitária. E o interessante de falar sobre a legislação sanitária aqui no Brasil foi porque ela exigiu que os serviços de alimentação eles tivessem as suas documentações sanitárias e as implantações das boas práticas de uma forma reversa. Então, ela iniciou uma legislação, o Brasil exigiu a implantação de boas práticas a partir de APPCC, né? Então a gente vai falar da 1428, então foi uma legislação a partir de APPCC e depois é que aos poucos ela foi exigindo o básico que nós deveríamos ter, por exemplo, implantação dos POPs, ter documentação sanitária, ter o básico das boas práticas. Então o Brasil ele iniciou do mais importante, né, do mais exigente, que é a PPCC, e aos poucos ele foi, nas legislações seguintes, que ele foi pedindo o básico. Então, nós temos eu tenho que falar um pouco sobre a 1428 com vocês, que é qualquer coisa vocês perguntam para mim, tá? Hoje vai ser, ao contrário das outras lives que a gente calculou, que a gente fez fichas técnicas, hoje vai ser um pouco de tira dúvidas e bate-papo. Então, pegar a 1428, meu estágio de boas práticas, pegar essa 1428 e ler um pouco ela e ver que ele falava de um negócio chamado PIC, que era padrão de identidade e qualidade. Achava isso assim uma coisa muito difícil, um absurdo. E o que a 1428 de 93 ele aprova, né? O que essa portaria aprova? Ela aprova na forma de portaria um regulamento técnico para a inspeção sanitária de alimento e as diretrizes para o estabelecimento para o estabelecimento de boas práticas de produção e de prestação de serviço na área de alimentos. E também é um regulamento técnico para o estabelecimento do padrão de identidade e qualidade. É uma legislação muito completa, é uma legislação muito ampla, isso já em 93, mas eu quero pegar uma parte aqui com vocês que fica lá embaixo, em que ele fala que ele vai ajudar, além do objetivo da 1428, a estabelecer as orientações necessárias que permitem executar as atividades de inspeção
sanitária na forma de avaliar as boas práticas para a obtenção do padrão de identidade e qualidade dos produtos, serviços na área de alimentos com vista à proteção à população. Uma parte aqui que ele fala que ele pede, e aí Lucas, ele pede que, tá aqui, ele fala que a inspeção sanitária é um procedimento de fiscalização de boas práticas, né? Que vê toda a cadeia de produção de boas práticas, e ele fala que esse cumprimento das boas práticas prevista no manual, ele fala que essas boas práticas elas vão ser previstas e vão acontecer a partir da utilização de um sistema de APPCC. Muitas pessoas conversam comigo que querem entrar na área de serviço de alimentação, eles querem trabalhar nessa área e já pedem um curso de APPCC. Irene, onde é que eu posso fazer um curso de APPCC? Olha, eu fiz um curso de APPCC. O APPCC, ele vê toda a cadeia do alimento. Normalmente o APPCC, ele vai buscar os pontos críticos de controle, onde eu tenho que controlar a partir dessa cadeia do alimento, a partir desse fluxograma do alimento, quais são esses pontos que precisam ser controlados, e esses controles precisam ser anotados. Mas isso é uma coisa tão complexa que eu vi aqui em Fortaleza, além, óbvio, dos grandes hotéis aqui, hotéis com certificações, mas o APPCC eu vejo muito, já a Tereza que já entrou pode até me ajudar, eu vejo muito mais em indústria de alimentação. Então, eu pouco vejo essa questão de APPCC nos serviços de TT, fantástica, nos serviços de alimentação. TT vai estar com a gente aqui amanhã. Então, assim, o 1428, ele vai falar que tem que ter boas práticas, ele vai dar a ferramenta para a fiscalização das boas práticas, ele vai exigir que as boas práticas existam, ele vai dar essa ferramenta, vai exigir as boas práticas, mas ele também vai falar que uma das coisas que ele gostaria que esse serviço de alimentação, na verdade ele está falando aqui de indústria, que esse local de produção de alimento tivesse o APPCC. Então é muito complicado você falar em serviço de alimentação como os nossos restaurantes comerciais e pedir um sistema de APPCC, porque o sistema de APPCC, né, TT? O sistema de APPCC, ele vai pedir para fazer todo esse fluxograma do alimento e analisar toda a questão desses pontos críticos para cada ingrediente de pratos. Então, é muito complicado você trabalhar com a APPCC com serviço de alimentação. Eu vejo o APPCC sendo utilizado e sendo adequadamente usado na indústria, porque normalmente a indústria ela consegue ter um ou poucos produtos, você consegue trabalhar com toda a cadeia de produto e consegue fazer adequadamente o APPCC. Então, em 93, houve uma legislação que falava de ferramenta para fiscalização, ela falava de implantação de boas práticas. A Tereza está falando aqui, seria excelente se tivesse a APPCC, minimizaria muitas contaminações, mas é bem complexo, eu concordo, viu, Tereza? O APPCC sendo no serviço de alimentação, com vários ingredientes, para você fazer o fluxograma desse ingrediente, para você ver o ponto crítico nesse fluxograma, para fazer o controle nesse fluxograma, até esse alimento. Todo esse ponto crítico, todo esse controle desses pontos, eu acho um trabalho um pouco inviável. É bastante inviável. Normalmente o APPCC, ele é trabalhado na indústria alimentícia. Tanto é que ele fala aqui, por exemplo, na 1428, que essa inspeção sanitária é um processo de fiscalização efetuado pela autoridade sanitária que avalia toda a cadeia das boas práticas, Nath Rainha. Todas as cadeiras das boas práticas de produção e as boas práticas de prestação de serviço com vista
ao atingimento do padrão de qualidade e identidade estabelecido através de verificação dos cumprimentos previstos nesses manuais, na utilização do sistema APPCC e no atendimento à legislação sanitária. Olha só, ele já está falando que os alimentos vão ter padrão de identidade e qualidade, né? Vão ter aquele padrão que o alimento deveria ser para ser um alimento seguro, mas com a utilização do sistema APPCC. Eles fizeram uma legislação inicial de boas práticas, né, uma ótima legislação, mas eles já iniciaram exigindo o APPCC. Falaram que queriam as boas práticas, óbvio, falaram que queriam um alimento seguro, deram ferramenta para fiscalização sanitária, mas aí eles falam em APPCC. Eles colocaram um objetivo bastante complexo. O A1428 é de 1993 e aí chega a portaria 326, uma portaria ótima. Ela já vai para 97. Então nós estamos de 93, essa história. Vamos para 97. Quando a gente chega em 97, a gente vai ter esse regulamento técnico sobre as condições de higiene sanitária e boas práticas de fabricação para estabelecimentos produtores e industrializadores de alimentos. A gente já tem uma legislação para a indústria de alimentos. Quando eu era estagiária, a gente ainda não tinha a RDC 216, na verdade, a RDC estava muito novinha, a gente ainda trabalhava com a legislação de indústria de alimentos, porque a gente trabalhava em restaurante e a gente não tinha uma legislação própria para a gente de serviço de alimentação. A gente só tinha praticamente as legislações da indústria de alimento. Então nós temos essa legislação, eu gosto muito da 326 e na verdade eu utilizo a 326. Oi mãe, te amo. Eu utilizo a 326 quando eu estou fazendo manual de boas práticas para algumas empresas que podem se encaixar como indústria de alimentos. Por exemplo, quando eu faço manual de boas práticas para supermercados e eu sei que tem uma parte produtora de alimentos, como a panificação, eu trabalho com 326. Eu faço uma documentação toda estruturada e vejo toda a questão de exigências de estrutura física, de exigências de boas práticas, toda baseada na 326. Uma colega minha, uma grande colega minha, até entrou aqui e saiu, ela está com uma pequena indústria de pães e perguntou se ela iria usar a 216 ou a 326 para a empresa dela, produtora de pães artesanais, veganos. E infelizmente ela vai ter que usar a 326 porque ela é uma industrializadora de alimentos. Então essas grandes empresas, eu fui chamada por uma cervejaria para fazer manual de boas práticas. Produtora industrializadora de alimentos, manual de boas práticas vai ser baseado na 326. Fábricas de picolés. Então, essas empresas que são produtoras, o que eu faço contigo? Tu falando na área de OI, me apaixono e desejo largar a clínica. Eu não sei porque você inventou ir para a clínica. Desde que você era minha estagiária, Elisa Castro, era para você ficar na área de UAN. Você está indo contra o movimento. E daí o seguinte, essas produtoras, esses industrializadores de alimentos, eles vão ter que usar a 326. Se você é industrializador, produtor, seu manual de boas práticas se estrutura na 326 e as exigências vão ser baseadas... Lucas, tu é demais. Vão ser baseados na 326, certo? Uma coisa que eu coloquei para mim mesma, o seguinte, eu tenho grandes amigas engenheiras de alimentos. Obrigada, Nath, nós somos divas. Conversei com uma grande amiga engenheira de alimentos. Quando chega a mim manual de boas práticas e algumas atividades com indústria de alimentos, eu chamo minhas colegas engenheiras de alimentos. Obrigada, Elisa.
Então, eu passo esse material, eu passo essas demandas de indústria de alimento para as minhas colegas engenheiras de alimentos. Converso com boas, grandes engenheiras de alimentos e passo a demanda da indústria, seja de panificação, eu passo os supermercados, os açougues, indústria de cerveja, picolés. Essas indústrias produtoras de alimentos, eu coloco para o engenheiro de alimento para fazer esse manual. Eu fiquei focada no serviço de alimentação, então eu fiquei focada na 216, não que a 326 precisa ser jogada a escanteio, eu acho que dá para dar uma complementada na 216 com a 326. Mas a indústria de alimentos eu coloco para os meus competentes amigos engenheiros de alimentos, passo para eles, porque existem outras responsabilidades que o engenheiro de alimento pode pegar. Então, manual de boas práticas de indústria de alimentos vai ser baseado na 326 e vão haver exigências da 326 que a indústria de alimento vai ter que se adequar, né? E é um pouco mais exigente quando você vai pegar um ponto comparado com a RDC 216. A 326 ela fala em estrutura física, ela fala em higiene, ela fala em boas práticas. Vamos ver aqui os pontos. A RDC 326 fala higiene sanitária das matérias para os alimentos produzidos industrializados. Então, ele vai dar essa questão de boas práticas para aquela indústria de alimentos, falar da condição higiênico-sanitária do estabelecimento, aquela parte de higienização, naquela parte de instalações, equipamentos móveis e utensílios. Vai falar sobre manipulador de alimento, vai dar orientações sobre manipulador de alimentos, vai falar sobre ventilação, enfim, sobre a questão de estrutura, vai falar sobre pontos muito bacanas sobre devolução de produtos, isso é muito interessante para o industrializador. Requisito de higiene, requisito de estrutura física, requisitos para manipulador de alimentos, requisitos para a produção de alimentos, enfim. Se baseia na produção de alimentos, no estabelecimento produtor de alimentos. Para a 326 ser complementada, o que acontece? Surge a RDC 275. A RDC 275, fantástica, ela fala sobre regulamento técnico para procedimentos operacionais padronizados, aplicados, continua sendo aplicados aos estabelecimentos produtores e industrializadores de alimentos e uma coisa que eu adoro que a 275 trouxe, que é a lista de verificação de fabricação lista de verificação de boas práticas de fabricação em estabelecimentos produtores e industrializadores de alimentos. Ele trouxe o checklist. Eu adoro o checklist da 275, mas como ele falou aqui já no título, que é uma RDC para a indústria de alimentos. Então ele traz os POPs que a indústria de alimentos tem que ter e ele traz a lista de verificação que você pode fazer na indústria de alimentos para saber como é que estão as boas práticas. E o bacana da lista de verificação da 275 é que no final ele vai dar uma pontuação para saber em qual porcentagem aquele estabelecimento se encontra em relação às boas práticas. Eu vou pegar só os POPs que a 275 tem. A 275 tem 8 POPs. E aí decorem porque a gente vai comparar com a RDC 216. Então, a 275 para a indústria de alimentos vai ter 8 POPs. POPs são procedimentos operacionais padronizados e que nesses POPs, muitos deles vão ter documentos probatórios. Você vai ter que provar que aquele POP que ele está pedindo, você tem documentos probatórios. Então, quando eu falo na 275 que tem 8 POPs, eu vou ter que ter documentos probatórios de higienização das instalações, equipamentos, móveis e utensílios, controle de potabilidade de água, higiene e saúde dos manipuladores, manejo de resíduos,
manutenção preventiva e calibração de equipamentos, controle integrado de pragas urbanas, seleção de matéria-prima, ingredientes e embalagens, programa de recolhimento de alimentos. Então, a RDC 275, ela precisa que a indústria de alimentos, nesses 8 pontos da RDC, ela seja comprovada. Então, os 8 pontos da RDC 216 precisam de documentos probatórios. Sejam esses documentos de empresa terceirizada, por exemplo, documento de calibração. Eu vou ter que pedir para a empresa que calibrou o meu termômetro a laser, pedir para a empresa que calibrou a minha balança que pesa os meus alimentos na indústria, eu vou ter que ter um documento probatório que foi a empresa idônea que calibrou esses meus equipamentos. Quando eu falo da questão das instalações, da higiene das instalações, equipamentos móveis e utensílios, eu vou ter tabelas, eu vou ter planilhas, que com essas planilhas eu vou documentar que existe higienização dos meus equipamentos, dos meus móveis. Então, eu vou conseguir documentar em planilhas, eu vou conseguir documentar em checklists, ou eu vou conseguir documentar com documentos de pessoas terceirizadas que todos esses 8 pontos exigidos pela RDC 275, ela está sendo feita. Lembrando que existe uma determinada estrutura. Oi, Micaele. Existem determinadas estruturas que essas estruturas para o POP é uma estrutura boa, é uma estrutura que consegue contemplar tudo que é pedido. Na verdade, os POPs, eles não têm uma estrutura pré-determinada, como o plano de gerenciamento de resíduos sólidos aqui em Fortaleza, que existe uma estrutura pré-determinada online, que a pessoa vai colocando os dados e vai complementando, e no final existe uma estrutura do PGRS, plano de gerenciamento de resíduos sólidos, mas manual de boas práticas e POPs não tem uma estrutura pré-determinada. Existe uma estrutura que dá certo, que algumas empresas como o Senac, como o Sebrae, eles nos orientam. Então, com essa padronização que o Grupo S ele entrou, né, ele propôs lá em 2004, meio que a gente organiza hoje os nossos manuais, os nossos POPs, e que estrutura de manual e POP de estruturar, de escrever aquele manual e POP, isso já é uma outra história. Isso aí a gente já fica, em mentoria eu fico pelo menos 3 horas para cada documentação com aluno. Então, existe uma estrutura para manual de boas práticas e existem estruturas para os POPs. Em relação a 275, o que a gente precisa saber? São 8 POPs, são 8 POPs para a indústria. Cada POP tem uma estrutura mais ou menos que dá para você apresentar na documentação dos POPs para o fiscal sanitário, mas acima de tudo, você tem que ter documentos probatórios para provar que esses 8 pontos da indústria que estão sendo pedidos, esses 8 pontos... Oi, Ula! Esses 8 pontos que estão sendo pedidos, eles estão sendo feitos. Como é que o fiscal sanitário vai saber que você está fazendo os 8 pontos? Certo. TT, a tua live comigo amanhã sobre higienização. Quero fazer contigo amanhã e vai ter a live da Estácio, dia 27, né? Então, os POPs, eles têm estruturas. O fiscal sanitário vai ver se o POP está sendo implantado, observando, mas também ele vai pedir documentos probatórios que podem ser dados por você a partir da sua implantação, ou eles podem ser feitos por pessoa terceirizada, e essa documentação vai ser dada por pessoa terceirizada. Por exemplo, análise microbiológica de água é dada por uma empresa terceirizada. Então, eu provo que minha água é potável eu provo que minha água é potável, confirmar, TT? Eu provo que minha água é potável a partir de uma documentação de potabilidade de água dada por uma empresa terceirizada. Saindo da 275, a 275 é uma legislação de 2002, né? Deixa eu ver aqui, uma legislação de 2002,
Chega então a nossa queridíssima RDC 216. Se você é nutricionista, se você gosta de serviço de alimentação, tem que ter essa legislação na pontinha da língua, tá, irmãos? Então, vamos colocar a RDC 216 debaixo do travesseiro e vamos ter a RDC 216 como a melhor amiga de vocês, tá certo? A RDC 216, ela é antiga, assim, você pensa, ela é de 2004, mas ela é atual no sentido de ser exigida, ela é exigida. Então, a sua fiscalização sanitária vai ser exigida a partir da RDC 216. Lembrando que é a partir também da RDC 216, que é o esqueleto do manual de boas práticas de um restaurante, de um serviço de alimentação. Quando eu falo que a 326 é o esqueleto da documentação sanitária da indústria de alimentos, a gente tem a RDC 216 como o esqueleto, como a base, como embasamento do manual de boas práticas para um serviço de alimentação. Por isso que você tem que ter essa documentação muito segura, porque se você for fazer documentação sanitária como manual de boas práticas, ou se você for trabalhar com auditorias, se você for exigir boas práticas como auditora e aí fazer um relatório de boas práticas, você tem que explicar adequadamente por que aquele ponto não foi atingido. Mas para você dizer que aquele ponto não foi atingido, você tem que entender muito bem o que aquele ponto está pedindo. Então, nós temos a RDC 216 como um regulamento técnico aprovado em 2004, que dispõe sobre as boas práticas para serviço de alimentação, uma documentação que vai estar debaixo do travesseiro de cada um de vocês, não é, irmãos? E aí ele coloca a RDC 216, estabelece procedimentos de boas práticas para os serviços de alimentação, a fim de quê? De garantir condições higiênico-sanitárias do alimento preparado. Ele quer que aquele alimento que esteja preparado no final de toda essa cadeia, né, desde o meu recebimento, armazenamento, pré-preparo, preparo, aquele alimento no final disso tudo, ele seja um alimento seguro. Então, a gente não pode preparar alimento que vai fazer mal ao consumidor. Isso aí não seguiu a legislação sanitária e ainda de quebra um alimento que pode causar mal à saúde dos nossos consumidores. E aí o que ele fala aqui na frente? Eu adoro falar. O que é boas práticas? Ele fala que boas práticas são procedimentos que devem ser adotados por serviço de alimentação, a fim de garantir a qualidade higiênico-sanitária e a conformidade dos alimentos com a legislação sanitária. Nesse ponto, pessoal, que eu estou escrevendo, que eu estou descrevendo para vocês o que é definição, o ponto 2 da RDC 216, leiam. Porque quando acontece de cair questões sobre a RDC 216, que eu estou pensando em fazer próxima semana, em concurso, eles vão atrás de definição. Então, se você não souber uma definição adequada, o concurso vai mudar essa definição e você não vai ganhar essa questão porque você não sabia de algumas definições da RDC 216. Então, ele fala o que é boas práticas e lá na frente ele vai falar que o que é manual de boas práticas. Então, manual de boas práticas é um documento que descreve as operações realizadas pelo estabelecimento, incluindo, no mínimo, os requisitos higiênico-sanitários, dos utensílios, a manutenção, a higienização das instalações, dos equipamentos, dos utensílios, o controle de água do estabelecimento, o controle integrado de vetores e pragas urbanas, a capacitação profissional, o controle de higiene e saúde dos manipuladores, o manejo de resíduo, o controle e a garantia de qualidade do alimento preparado. Resumindo, você trabalha em restaurante comercial, em restaurante. Quando você for fiscalizado pelo fiscal sanitário, ele vai pedir para você 2 documentos. Um deles é o manual de boas práticas, o outro documento são os POPs. E eu gosto de explicar isso para os proprietários de restaurante. Quando eles pedem manual de boas práticas, e a gente escreve manual de boas práticas, o manual de boas práticas ele é um documento descritivo. Eu vou falar
desde o nome da empresa, ao CNPJ, ao endereço, ao objetivo daquele documento, as definições que eu acho adequadas para aquele documento, mas eu vou falar no manual de boas práticas como são as instalações, como é a higiene do local, como é o controle de praga, como é o controle de potabilidade de água, como é o armazenamento, como é o recebimento, pré-preparo. Então, quando eu penso na documentação sanitária, que é o manual de boas práticas de um estabelecimento, eu vou descrever o estabelecimento no manual de boas práticas. E eu digo que o manual de boas práticas é um documento fidedigno. Então, eu vou descrever o restaurante no manual de boas práticas tal qual aquele estabelecimento é. Tanto é que eu converso com os alunos o seguinte: quando eu vejo algo de inadequado no estabelecimento, o que eu faço? Eu coloco que aquele item não está adequado e lá atrás, do meu manual de boas práticas, eu faço um plano de ação e nesse plano de ação eu escrevo o que eu encontrei de inadequado e converso com o proprietário, pedindo para o proprietário o prazo que ele vai aquele item inadequado. Então, o manual de boas práticas é tão fidedigno que até quando eu vejo inadequações, eu escrevo onde está aquela inadequação e lá atrás do manual de boas práticas eu coloco aquela inadequação daquele item que eu encontrei. Então, todos os meus manuais de boas práticas são fidedignos. Quando você fala em estrutura física, eu falo, se eu ver uma inadequação, eu digo, o piso não está adequado, ou o piso não é antiderrapante, ou determinado equipamento não está conservado. Então, eu coloco tal qual, eu vejo aquela situação na visita e no final do documento eu faço um plano de ação com as inadequações que eu encontrei. Então, o manual de boas práticas tem que ser fidedigno. Você tem que ver como é que está a situação do estabelecimento e fazer essa descrição na documentação. Muitas vezes, alguns alunos falam para mim, quando a gente está falando sobre documentação, mas professora, pode ser que na hora que tu for visitar o estabelecimento para escrever o manual de boas práticas, pode ser que aquela situação só aconteceu naquele dia da sua visita. Pode ser que em outro dia aquela situação não iria acontecer. Agora me veja se você consegue explicar com essas mesmas palavras com o fiscal sanitário. Chega um fiscal sanitário, teu local está sujo, está desorganizado, está cheio de pragas e você fala para o fiscal, pois é, fiscal, a situação do meu estabelecimento está desse jeito, mas só hoje. Acho que é porque você veio, mas normalmente meu estabelecimento não é desorganizado, não é sujo, não tem praga urbana. Infelizmente, as situações que vão acontecer com você em relação à fiscalização sanitária, em relação à fiscalização, em relação à auditoria de boas práticas, vão acontecer em situações pontuais, em que o fiscal sanitário ou o auditor de boas práticas vai fiscalizar o teu local naquele momento. E naquele momento eu tenho que estar preparado. Mas eu não tenho que só estar preparado para o fiscal sanitário, eu tenho que estar preparado para todo momento. Porque a lei pede que o meu alimento, ele seja um alimento que no final ele seja seguro, certo? Então, esse estabelecimento, ele tem que se preparar todo o santo dia para uma fiscalização sanitária, porque no final o alimento ele tem que ser um alimento seguro. Então não adianta a gente ficar com esse tipo de contra-argumentação falando que, mas só nesse dia que está assim, não, só aconteceu agora por conta disso. Então eu acho que é uma contra-argumentação muito falha e uma contra-argumentação muito vaga. Você tem que estar preparado e o seu estabelecimento
tem que estar adequada às boas práticas a todo e qualquer momento. Então, quando eu faço documentação sanitária, quando eu escrevo um manual de boas práticas, eu escrevo da forma que eu encontrei. Às vezes, eu fico me segurando para não escrever mais, a fiscalização só vai se tiver denúncia. Não, tecnicamente, a fiscalização, eu não sei pela quantidade de fiscais sanitários, certo? Quando há denúncia, eles obrigatoriamente têm que ir no local. Então, a denúncia deixa a necessidade de fiscalização urgentíssima, certo? Mas quando na época a gente entrava com protocolo, porque a gente entregava o manual de boas práticas e POPs, aqui em Fortaleza, para a fiscalização sanitária, para o fiscal, que ele lia a documentação, lia os POPs, manual, e daí ele ia fiscalizar após a fiscalização que eles liberavam o alvará sanitário. Hoje, o que acontece? A partir do momento que você dá entrada na documentação sanitária online aqui em Fortaleza, você assina online, você declara online que toda a legislação sanitária, toda a RDC 216 está ok em relação à sua documentação, em relação ao seu estabelecimento. A fiscalização sanitária lhe dá um voto de confiança que você está toda completa, está todo ok, e quando o fiscal sanitário for aí no teu estabelecimento, não vai ter nada errado. Então, o que acontece? Antes, quando a fiscalização sanitária ia, depois que recebia a documentação, antes os fiscais sanitários te fiscalizavam, eles tinham uma fiscalização educativa, pediam para você ajeitar isso e aquilo, e quando eles ajeitassem, você recebia a documentação sanitária. A gente chamava isso de fiscalização educativa. Hoje, como você já pede o teu alvará sanitário online para aqueles estabelecimentos que são de baixo risco, e os restaurantes são de baixo risco, eles dão o alvará online, né? E você garante que o teu estabelecimento está adequado às boas práticas, e uma das coisas, por exemplo, das boas práticas obrigatórias é ter o manual e o POP. Quando eles chegam lá e eles não veem, ou eles acham algum desses itens que a RDC 216 vai exigir, que são 88 itens, você já é notificado. A depender da gravidade desse item, já existe uma autuação. Então, sim, a questão da fiscalização, ela é urgentíssima quando alguém vai denunciar, mas hoje, por conta aqui em Fortaleza, desse alvará liberado de forma online, os fiscais, eles estão chegando no estabelecimento que pediram de forma online essa documentação sanitária, e eles estão já notificando alguns itens que não estão em conformidade com a 216, dando prazos curtos, ou então autuando em situações, oi Amanda, ou autuando em situações que realmente não está respeitando as boas práticas. E hoje, o período que eles dão para você se adequar é muito curto mesmo. 7 dias, 15 dias, porque na verdade você assinou um documento dizendo que você estava adequado com a RDC 216. E aí eles chegam lá e você não está adequado com a RDC 216, então isso é complicado, né? Em relação aos POPs, nós temos lá na 275, que a gente conversou, eram 8 POPs, 8 POPs para a indústria. Aqui na RDC 216, nós temos 4 POPs. E o que ele fala que é POP? São procedimentos escritos de forma objetiva, estabelecem instruções sequenciais para a realização de operações rotineiras e específicas de manipulação de alimentos. O POPs, ele diz passo a passo. E os POPs também têm documentações probatórias. Como é que eu gosto de escrever minha documentação sanitária, pessoal? Eu gosto de fazer a minha estrutura dos POPs que eu tenho,
eu gosto de descrever quais são os documentos probatórios que eu iria apresentar para cada um dos POPs, mas essa questão de passo a passo, como deve acontecer bonjour, como deve acontecer cada preparação, esse passo a passo eu gosto de colocar na instrução de trabalho. Então, quando eu falo de instrução de trabalho, eu faço essa descrição de passo a passo que os POPs pedem. Por que eu coloco os passo a passos na instrução de trabalho? Porque se eu for capacitar um colaborador meu de como lavar adequadamente a mão, eu vou lá atrás, pego a instrução de trabalho de como lavar a mão, imprimo, entrego, eu tiro uma xerox e entrego para o meu colaborador. Se algum colaborador vai lavar a caixa d'água, eu vou na instrução de trabalho de como lavar a caixa d'água, eu tiro o xerox e entrego para o colaborador que vai lavar a caixa d'água. Se eu quero fazer, por exemplo, eu tinha uma instrução de trabalho de como limpava a minha máquina a vácuo. Eu tinha uma máquina para selar os alimentos a vácuo. Como era muito específico, eu fiz uma instrução de trabalho específica para a minha máquina a vácuo. O que eu fazia? Eu fiz uma instrução de trabalho da minha máquina. Quando algum colaborador ia fazer a higienização da minha máquina, eu tirava a xerox e entregava para eles. Então, eu acabei organizando minha documentação sanitária da seguinte forma: o manual de boas práticas, que era descritivo do estabelecimento, as inadequações que eu observei na escrita do manual de boas práticas, eu coloquei em plano de ação, que ficava anexo ao manual de boas práticas. Eu tinha os meus POPs, que tinham uma estrutura pré-determinada, que eu organizei como estrutura que a gente aprendeu em SENAC, que não é pré-determinada, não existe uma estrutura física não existe uma estrutura de POPs, mas existe uma que o SENAC, desde 2004, utilizou e a gente utiliza nos nossos POPs e que dão certo e que a Vigilância Sanitária aprova. Então, tem a escrita dos POPs, eu tenho os documentos probatórios dos POPs e eu deixo em anexo dos POPs as instruções de trabalho, e eu tenho várias instruções de trabalho, que é para eu não me misturar com os POPs, porque eu preciso ter acesso rápido às instruções de trabalho para quando eu precisar treinar algum colaborador ou quando eu precisar ter acesso rápido às instruções de trabalho. Então, minha documentação sanitária se resume nessas quatro estruturas. Quando a gente fala em RDC 216, nós temos 12 pontos, né? A gente tem alguns pontos maiores e alguns pontos menores. O primeiro ponto, ele vai falar de estrutura física. Então, como deve ser a estrutura física do estabelecimento. Eu queria só lembrar uma coisinha, que a gente adora ficar misturando a RDC 216 com a 326. Não misturo exigências para a indústria de alimento com exigências para o serviço de alimentação pela RDC 216. Por exemplo, o que ele fala de piso? É a cara do pessoal falar de piso. O que ele fala da questão de estrutura física como os pisos? Ele fala que piso, teto e parede tem que ser revestimento liso, impermeável e lavável. Deve ser mantido íntegro, conservado, livre de rachadura, trinca, goteira, vazamento, infiltrações, bolores, descascamento, dentre outros, e não deve transmitir contaminantes aos alimentos. Vocês estão vendo que em nenhum momento ele falou que tinha que ser de cor branca? Você está vendo que em nenhum momento ele falou que a parede deve ter cerâmica branca até 2 metros de altura? Mas se você, por exemplo, pintar a sua parede com a tinta lavável, porque ele está pedindo que seja lavável, vai dar tudo certo? Então, às vezes, as pessoas ficam fazendo coisas, fazendo exigências para o serviço de alimentação
que deveriam ser exigências, por exemplo, da indústria de alimentos. Então, quando você for fazer seu manual de boas práticas para um serviço de alimentação, ou você for auditar um serviço de alimentação, tenha a RDC muito segura na sua cabeça e não confunda a RDC 216 com a RDC 326 de indústria de alimentos. Não confunda, porque você vai começar a exigir coisas de indústria que não deveriam ser exigidas para serviço de alimentação. Irene, mas não seria bom a gente ter uma cozinha com estrutura, com higiene, com manipuladores? É verdade, Tereza. Não seria melhor a gente ter uma coisa mais exigente na cozinha, igual como é na indústria? Seria sim. Assim como seria melhor, por exemplo, eu ter um olho azul marinho, azul claro, assim como eu deveria ter menos, sei lá, ter mais uns 10 centímetros de altura. Seria não significa que entendeu? Não a sua interpretação e a sua colocação tem que ser baseada no que está escrito na RDC 216. Então, seria bacana? Seria bacana se a gente exigisse para as cozinhas os pontos bem mais exigentes que a 326 faz? Seria interessante, mas pessoal, não é. Então, quando você trabalhar em auditoria em serviço de alimentação, você for responsável... Olha, eu estava com o negócio errado. Quando você for responsável para ser auditora, para auditar alguns pontos, você for responsável por fazer manual de boas práticas, tenha como base a RDC 216 e faça a interpretação legal da lei. Aqui vocês estão vendo que não está exigindo, por exemplo, piso branco. Não está exigindo que a parede tenha cerâmica até 2 metros, a cerâmica sendo branca. Em nenhum momento eles falam isso. Outra coisa que o pessoal adora interpretar é o seguinte: vamos para manipulador de alimentos? Pois é, eu deveria, né não? Pois é, tu estava vendo, estava usando o áudio errado, ô marmota. Manipulador de alimentos. Vamos lá, olha o que ele fala aqui. Os manipuladores de alimentos, vamos falar aqui sobre, eu quero ver o fardamento. Eles falam aqui, tá aqui. Os uniformes, pessoal, pois é, vocês têm que falem comigo quando o áudio estiver ruim, pessoal. Isso aí é coisa de gente matuta. Vamos lá, em relação a questão de uniforme, o que a RDC 216 fala? Porque uma vez uma pessoa falou para mim o seguinte: Irene, o uniforme dos manipuladores tem que ser branco. Aquilo me encucou. O que a lei fala? Então, a lei fala que os uniformes devem ser trocados no mínimo diariamente nas dependências. Os manipuladores devem ter asseio pessoal apresentando o uniforme compatível com a atividade, conservados e limpos. Onde ele falou que é branco? Onde ele falou que é branco? Em nenhum momento estava dando para ouvir, né, mulher? Mas é porque tem que entender que esse aqui é o microfone, entendeu? Com gente matuta. Em nenhum momento nesse ponto, Xandinha, em nenhum momento desse ponto da RDC 216, ele falou que o uniforme tem que ser branco. E vocês sabem que eu trabalhei numa empresa em que os barmans tinham uniforme preto. E realmente em nenhum momento a fiscalização sanitária falava em relação à cor daquele uniforme dos barmans, porque os barmans estavam com touca, os uniformes estavam limpos, eram adequados para a atividade, mas em nenhum momento a legislação falou em cor branca. Então, assim, quando a gente tiver trabalhando com serviço de alimentação, no qual a RDC é o nosso coração, né, a gente precisa ter ela adequadamente interpretada, não dê a sua interpretação à legislação. Veja o que a legislação está pedindo e siga. Tanto é que quando alguém faz alguma pergunta, a minha resposta é: a legislação fala aqui.
Então, a legislação fala que o uniforme deve ser compatível à atividade, conservado e limpo. Cuidado com subjetividades. Cuidado com subjetividades. Então, se você entrar em muito, tem que ser branco, não pode ter isso, não pode ter aquilo. A legislação falou isso? A legislação não falou isso. Várias empresas, o uniforme azul bebê, os barmans na grande maioria são pretos. Se tiver limpo e compatível à atividade, o fiscal sanitário vai aceitar, certo? Então vai aceitar. Quando a gente falou da RDC 216, pessoal, eu falei que tem 12 pontos. Vamos lá. Primeiro ponto, edificação, instalações, equipamentos móveis e utensílios. Ele vai falar sobre a edificação. Quando você estiver fazendo sua auditoria, cada ponto, pessoal, é uma pergunta. Então, aquele item só vai estar todo ok quando todas as frases que tem um pontinho final estiverem ok. Existem perguntas que têm 2 pontinhos, então você tem que responder. Tem item que tem duas frases, você tem que responder a primeira frase, ela está ok, e a segunda frase, ela está ok, é porque aquele item todo está ok. Vamos ver aqui. Por exemplo, 4.1.5, as instalações devem ser abastecidas por água corrente. Aí você diz, tá abastecida por água corrente. Deve dispor de conexão de esgoto ou fossa séptica. Aí você olha para o estabelecimento e fala, tá, ok. Mas aí você vai para o próximo ponto do 4.1.5 e você está auditando. Quando presentes, os ralos são sinfonados e as grelhas possuem dispositivo que permitam o fechamento, vou falar, tá certo, falo sobre a ventilação. Então, se você disse que a cozinha tinha acesso à água corrente, tinha acesso a esgoto e fossa térmica, mas quando você foi olhar os ralos não tinham fechamento, eles eram ralos abertos. Então, esse item está inadequado em auditoria. E você vai falar em plano de ação, por exemplo, que os ralos da cozinha estavam inadequados, pois não tinham fechamento. Logo, pode entrar praga urbana pelo esgoto para o serviço de alimentação e aí contaminar o alimento. Entenderam? Então, o item estava ok, mas se depois, na próxima frase, o item não está ok, aí não contemplou e você vai ter que fazer o plano de ação do item que está inadequado. Então, leiam bem, existem vários pontos, existem esses subitens na RDC 216, às vezes tem 3 coisas para adequar. Esse aqui, por exemplo, eu tive 2 coisas para adequar. A água corrente com acesso à fossa ou esgoto, e eu tive um outro ponto a adequar que é em relação aos ralos. Ou seja, eu tive 2 coisas para se adequar em relação às boas práticas. Vamos ver a ventilação que a Amanda pediu? Vamos lá. A ventilação deve garantir a renovação do ar, a manutenção do ambiente livre de fungos, gases, fumaças, pós, partículas em suspensão. Oi, Rosângela. Coisa linda. Suspensão, conservação de vapores, dentre outros, que possam comprometer a qualidade higiênico-sanitária do alimento. Nós temos esse 4.1.10 sobre ventilação, viu, Amanda? Ele está pedindo 2 coisas para o serviço de alimentação. A primeira é que exija conforto térmico no serviço de alimentação. Que você não entre no serviço de alimentação e que você fique sufocada com fumaça, sufocada com gás, sufocada com poeira. Isso significa que deve existir um sistema de exaustão adequado. Então, a partir do momento que você entra no serviço de alimentação e aquela cozinha está sufocante, você não consegue respirar direito. Quando eu entro em cozinha que tem muita fumaça, eu começo a espirrar. O que acontece? Ele não está com serviço de alimentação com ventilação adequada. Aí, como é que você vai pontuar neste caso? Inadequado. Se você chegou na cozinha, tem muito gás, tem muita poeira, tá ruim de você respirar, esse item de ventilação, esse item está inadequado. Aí você vai lá no teu plano de ação e diz que a ventilação está inadequada.
normalmente porque o teu sistema de exaustão não está eficiente. O próximo ponto do 4.1.10, ele fala o seguinte: o fluxo de ar não deve incidir diretamente sobre os alimentos. O que normalmente acontece? Normalmente serviços de alimentação erram nesse ponto. Já não tem, é um local que não tem tanta fumaça, mas ele é um local quente, também porque o serviço de exaustão é ruim. Porque quando um local tem um sistema de exaustão bom, a cozinha é fria. Se a Tereza tiver aí, ela vai dizer, verdade, Irene. Quando a cozinha tem um sistema de exaustão eficiente e adequado, a cozinha é uma cozinha fria, é uma cozinha agradável. Pode ter 10 fogões dentro de uma cozinha, um forno combinado. Se todos esses equipamentos tiverem um sistema de exaustão eficiente, se a cozinha tiver um sistema de exaustão eficiente, a cozinha não vai ter gás, não vai ter fumaça, não vai ter poeira. É uma cozinha fria e é uma cozinha que é uma cozinha gostosa de se estar. Mas quando a cozinha não tem um serviço de exaustão eficiente, o que o proprietário faz? Ele, tá vendo a Tereza dizendo verdade, Irene? É uma cozinha fresca quando tem um serviço de exaustão decente. É uma cozinha até gelada. É uma delícia de se ficar na cozinha. Pode ter 10 fogões dentro dela. Mas o que acontece é que existem cozinhas que o proprietário não coloca um sistema de exaustão eficiente, a cozinha é quente, a cozinha tem gás e de brinde, em vez dele instalar sistema de exaustão, ele quer instalar ventilador. E aí o que esse ponto fala? Que o fluxo de ar não deve incidir diretamente sobre os alimentos. Então, ele às vezes coloca um ventilador que tem um fluxo direto de ar. Existe ainda um perigo maior que esse ventilador pode estar sujo, causando poeira para os alimentos. Esse ventilador joga um fluxo de ar sobre os alimentos, mas ele também vai jogar um fluxo de ar para o chão. E no chão nós temos bactérias muito patogênicas, tem bactérias que realmente fazem mal ao ser humano. Elas vão subir elas vão... Não é permitido, Amanda. Quando o fluxo de ar bate, quando o ventilador bate no alimento, pode levar poeira. Passando pelo alimento, esse fluxo de ar do ventilador vai bater no chão, vai subir poeira. A gente sabe que o chão é um local que tem bactérias patogênicas. Essas bactérias vão subir para o alimento. Pois é, e ainda vai... É a contaminação de todo gênero. Todo gênero. Então, quando eu vejo, a TT falou aqui, ainda pode proporcionar contaminação de todos os gêneros, a poeira do ventilador, a sujeira do chão, a poeira de alguns equipamentos ou móveis. Quando eu vejo o ventilador na cozinha, já oriento o proprietário a colocar um sistema de exaustão. Não adianta colocar 1000 ventiladores na cozinha. Se não tiver exaustão, ele só vai fazer circular o ar quente e circular a fumaça. É um espirro sem igual. Não adianta. Se você estiver fazendo o manual de boas práticas e vê um ventilador dentro da cozinha, já coloque inadequado no plano de ação. Alguns alunos falam assim, mas professora, ele pode tirar. Ele vai tirar hoje, mas amanhã ele vai devolver porque a cozinha é tão quente que só aguentam com o ventilador. Então, em plano de ação, coloque que tem ventilador na cozinha e que o vento incide diretamente sobre o alimento, logo é uma situação inadequada do estabelecimento. Amanda, para complementar a questão de ventilação, nós temos que os equipamentos e os filtros de climatização devem estar conservados. Conservados é que eles estão funcionando, estão bonitinhos, estão limpos. Quando eu falo em climatização, não é ventilador. Pode ser o quê? O ar-condicionado ou o sistema de exaustão. Ar-condicionado a gente usa muito na área de saladas, a gente usa em sushi bar, área de sobremesas, mas a lei complementa dizendo que a limpeza dos componentes do sistema de climatização, a troca de filtro e a manutenção programada e periódica desses equipamentos deve ser registrada e deve ser realizado conforme legislação específica. Então, o que acontece? Eu sempre tinha no meu estabelecimento, toda vez que esses ar-condicionados eram limpos ou havia manutenção, eu guardava a nota fiscal
dessa atividade. Como a legislação fala em registro, aí eu tenho que guardar esses documentos. O tempo voou com vocês, 23 segundos acabando. Tereza, obrigada por participar. Nath, obrigada a todos que participaram. Amanhã a gente tem um ponto da RDC 216 com participação da Tereza. Lembra que eu tenho um workshop no dia 2 de maio e muito obrigada a todos. Até amanhã. Tchau, tchau.